Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu resolvi gravar um vídeo para algumas pessoas nas minhas redes sociais, para alguns clientes que entram em contato com a gente, a respeito de várias perguntas que eu tenho visto as pessoas fazerem nas redes sociais. E quais perguntas são essas? O que eu vou fazer agora por conta do coronavírus? Porque o governo mandou todo mundo ficar dentro de casa, que agora as pessoas não podem sair, que os mercados estão fechando e a gente não pode mais se relacionar com outras pessoas. Eu confesso para vocês que hoje pela manhã, quando eu acordei, eu fui fazer a minha oração. E a minha oração foi baseada em cima de um versículo da Bíblia que diz o seguinte: dai graças a Deus por todas as coisas, né? Em tudo dai graças. E eu comecei a agradecer, né? Por tudo que eu tenho, por tudo que está acontecendo, agradecer pelas coisas, né, que estão, por toda essa catástrofe, na verdade, e muitas pessoas não entendem o porquê disso, né? E eu agradeci a Deus pelo coronavírus. Sim, agradeci a Deus pelo coronavírus. E por quê que eu fiz isso? Porque a gente precisa entender o seguinte: se não existir uma crise na nossa vida, a gente não cresce. Vou tentar explicar mais ou menos para você o que eu tô querendo dizer. Todas as dificuldades que eu passei, por exemplo, quando eu decidi montar a minha empresa, e quando eu falo dificuldades, foram dificuldades mesmo. Não tive dinheiro, tive que sair do estado de origem para poder vir para um outro estado para empreender, tive que abandonar minha família, fiquei 4 anos sem ver ninguém, até que eu consegui vê-los o ano passado. Eu tive 3 períodos do qual eu recebi notificação de ordem de despejo por falta de pagamento de aluguel. Eu tive vários problemas, certo? Naquele momento, para mim, era desesperador. Eu não sabia como fazer, mas eu confesso para vocês que eu parei, sentei na minha cama, fechei a porta do meu quarto e perguntei como que eu vou sair dessa crise. Então, o coronavírus, na verdade, não é a primeira crise que você está passando. Existem outras crises que a gente vive no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que a gente precisa parar para poder saber qual é a solução que a gente vai tomar para poder sair daquilo. E hoje eu fico me perguntando qual é o benefício disso tudo, né? O que eu percebo é o seguinte, que as pessoas elas não sabem o que elas vão fazer para comer, para, sei lá, para dormir, para ir ao médico. As notícias que elas estão ouvindo são tão ruins, tão ruins, tão ruins, que elas não conseguem pensar numa solução. Elas estão deixando com que essas notícias entrem na cabeça delas todos os dias, toda hora, e isso tá parando a vida delas. Então, o que eu tenho visto, por exemplo, são pessoas que entram em contato comigo me pedindo orçamento e hoje estão falando bem assim: olha, Johanna, a gente vai ter que dar uma parada agora, porque como veio o coronavírus, eu não sei como que vai ser agora. Sabe, eu não sei como que vai se suceder, eu não sei como que vai acontecer tudo isso, então eu preciso parar a minha empresa, eu preciso parar os meus projetos, eu preciso parar os meus planos, eu preciso parar tudo. Sabe o que eu penso? Talvez você vai achar que isso seja uma grosseria da minha parte, mas com todo amor e com todo carinho, isso pra mim, ao meu ponto de vista, tá? É só uma desculpa pra você não crescer. Porque toda crise, toda dificuldade, todo problema, ele causa crescimento. A gente sempre aprende com alguma coisa. Por exemplo, eu tive um problema muito grande financeiro há uns 3 anos atrás, enorme, de ficar devendo todo mundo. Até hoje ainda eu estou quitando as minhas contas, pagando as minhas dívidas. Por quê? Porque eu tive que renegociar tudo.
E isso serviu para mim de crescimento. Hoje eu não dou mais um passo maior do que a perna, mas eu não paro. Eu tenho projetos gigantescos do qual vai me fazer ter que investir muita grana. Mas o que eu tenho que investir pouca grana, eu continuo executando. Existem algumas coisas que eu preciso só diminuir a marcha, diminuir a velocidade, mas eu não posso parar, sabe? Eu percebo que muitas pessoas estão deixando o medo dominar a vida delas. O medo de ser infectado, o medo de morrer, o medo do comércio fechar, o medo de ter que fechar as portas. O medo está impedindo as pessoas raciocinarem e encontrar uma solução para tudo isso. Todas as pessoas estão parando. Todas, gente. Todas. Todas as empresas estão parando. Fui no shopping ontem comprar um negócio. Eu vi uma cafeteria de uma pessoa que eu conheço, inclusive eu até trabalhei um tempo nessa cafeteria, que eles fecharam a porta, eles deram férias coletivas para todos os funcionários. Todas as empresas estão parando, sabe? Só que aí eu me fiz uma pergunta, tá, e quando a crise voltar, como que vai ser? Quando a crise voltar, como que eu vou dar prosseguimento a um projeto que eu parei? Como que vai ser isso? Sabe? Então, a minha pergunta é: qual a vantagem que existe no coronavírus? É uma pergunta difícil de responder. Mas se você parar de ficar ouvindo essas notícias ruins, desliga a televisão, sai do grupo de família que toda hora alguém vem com uma notícia ruim te falando que fulano morreu, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, a notícia é o seguinte, a gente já sabe que existe coronavírus, a gente já sabe que tá matando todo mundo, a gente já sabe que vai morrer mais gente. A gente já sabe que o negócio vai parar. Beleza, pronto, chega, para de ficar ouvindo isso. A gente já sabe disso tudo. O que a gente não sabe é como que a gente vai proceder, então. A partir de agora, como é que a gente vai sobreviver? Então, é aquilo que eu falei. Qual é a vantagem? É você continuar, como eu falei anteriormente. É você continuar, porém, com a marcha lenta. Você só vai diminuir, mas você não pode parar. Porque se você parar, você vai passar fome. Se você parar, você vai entrar num processo de crise emocional e daqui a pouco as pessoas estão se suicidando. Por quê? Porque não souberam lidar com a crise. Quantas pessoas hoje se suicidam porque não sabem lidar com a finança? Quantas pessoas se matam porque não sabem lidar com um filho que é viciado em droga, com um marido que é alcoólatra? Por quê? Porque não tem esse controle emocional. Então, como que eu posso fazer para poder mudar a minha estratégia? O que eu posso fazer nesse período de quarentena, que a galera tem que ficar dentro de casa? Primeiro, organize sua vida. Organize sua empresa. O que você precisa organizar dentro da sua casa, com o seu marido, com o seu filho, com todo mundo? O que você precisa organizar aí dentro? Sabe aquela faxina no guarda-roupa que tem muito tempo que você não dá? Vai lá fazer isso. Sabe por quê? Porque quando você começa a focar nessas coisas da organização, o seu cérebro começa a pensar boas ideias, ter novas ideias para você poder colocar em prática. Você tá entendendo? Entenda uma coisa, os seus concorrentes também pararam. Então agora é a hora de você fazer o seu nome. Porque se você parar também, você vai voltar sem nada. Então, entenda uma coisa, se o seu concorrente parou, é hora de você começar a colocar em prática aqueles projetos que você tá guardando aí por muito tempo. Você tá entendendo? Por muito tempo. E fazer com que, quando você voltar, o seu cliente vai se tornar um irrelevante. Por quê? Porque você não parou na crise, você fez coisas acontecerem que vai trazer uma modificação e vai fazer com que os seus clientes enxerguem você com outros olhares. Então, como que você vai fazer isso? Planejando o seu tempo, organizando a sua vida e organizando a vida da sua empresa. Como que tá as finanças da sua empresa?
Tem gente que não sabe o que que entra, o que que sai, como investir, o que guardar, que não sabe nada. Só quer vender, 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 vender. Mas o dinheiro que tá entrando, ela não sabe nem para onde tá indo. Então, para agora e começa a fazer o planejamento financeiro da sua empresa. Ah, Johanna, mas eu não sei mexer com Excel. Ok, vai lá no Conta Azul, lá é uma das contas que, por exemplo, que a gente utiliza aqui para poder organizar. Tanto as contas da empresa quanto as contas de casa. Cuida da imagem da sua empresa, dá uma olhada lá no seu site e vê como que ele tá. Dá uma olhada lá nas suas redes sociais. Dá uma olhada nas postagens que você tá tendo. Será que tá legal? Começa a parar para pensar nisso. Às vezes são coisas que você não tinha tempo. Antigamente não tinha tempo para você poder olhar. Por quê? Porque você tava com muito trabalho, tinha muita coisa para fazer, você não tava parando para poder ver essas coisas. Agora é a oportunidade. Dá uma olhada lá na rotina da sua empresa. Que hora que você está acordando? Porque, por exemplo, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de vir trabalhar em casa porque eu tenho um escritório dentro de casa. Então, eu consegui sair do cowork, porque tá tudo fechado, né? Ninguém não tá podendo trabalhar em cowork. Hoje eu tô trabalhando em casa. Ok, eu tive essa facilidade, né? Não preciso parar. Só que você que não tem isso, mantenha a rotina dos seus horários, continua acordando no mesmo horário, continua fazendo a mesma coisa. Isso precisa ser continuado, por quê? Porque senão você perde o ritmo. Quando você voltar àquela rotina, quando o Brasil começar a se movimentar de novo, você tá no pique. Entendeu? Outra coisa, para agora e começa a criar novos produtos ou serviços. O que a sua empresa pode agregar mais? A sua empresa, gente, ela não oferece somente um único tipo de serviço. O problema é que a gente não consegue ativar o nosso cérebro para poder pensar em novas outras oportunidades. Você tem muita coisa para oferecer, independente se você, sei lá, tá vendendo brigadeiro. Independente, é só você parar e pensar o que a minha empresa pode trazer de benefício para os meus clientes. Sabe? Aproveita esse período para estudar, sabe? Estudar, talvez você tenha uma deficiência, por exemplo, na parte de venda. Então, começa a procurar conteúdos, sabe? No YouTube, gratuito, vídeos gratuitos falando sobre venda, técnica de negociação, entendeu? Começa a ler aqueles livros que tá guardado já há muito tempo que você tá tentando ler que você não consegue. Ou seja, traz munição pro seu cérebro, entende? Para que ele consiga pegar todas essas coisinhas e começar a criar uma estratégia nova para você. E você vai começar a ter ideias, sabe? Para poder começar a colocar em prática. Talvez até no meio da crise. Tem gente que prospera no meio da crise, gente. Sabe? Aproveita para poder abrir aquele MEI lá que você não abriu até hoje. É um empreendedor, mas o camarada não tem um MEI. É um empreendedor, a pessoa não tem um e-mail corporativo. Usa ainda aquele johanneagatinho@hotmail.com. Sabe? Começa a organizar a sua empresa. Por quê? Porque agora você é um empreendedor. Entendeu? Hoje eu postei no meu Facebook particular uma reportagem que saiu, acho que hoje, não sei se foi hoje pela manhã ou se foi ontem. Eu vi hoje, né? Hoje cedo. Uma reportagem dizendo que os bandidos estão se passando por médico, visitando casa em casa, dizendo o seguinte: olha, nós viemos aqui fazer o teste se você tem o coronavírus. Aí a pessoa acredita nisso, abre a porta e ele entra e rouba tudo e vai embora. Olha isso. Se o bandido que é bandido, ele já pensou numa estratégia de como ele conseguir movimentar os negócios dele, por que você fica aí se vitimizando? Dizendo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que fechar as portas, não quero fazer nada. O bandido está sendo mais empreendedor que você, que decidiu vender os seus serviços, seus produtos. Entende o que eu estou querendo dizer? Estratégia, começa a pensar nessas coisas, sabe? Então são duas coisas que eu quero dizer para vocês hoje que o empreendedor não pode ter. Medo, não pode ter medo. Você não pode ter medo das coisas. Medo de investir, medo de apostar, medo de errar.
Nos últimos dias, o que mais eu tenho ouvido é R, mas R rápido. Tente. A gente só consegue andar de bicicleta depois que a gente tem umas 30 quedas. É ou não é? E por que você não pode errar? Se você erra, você aprende. Quanto mais você tenta fazer as coisas, mesmo que você erre, você tá aprendendo. Opa, agora o próximo aqui que eu vou tentar de novo, não vai acontecer mais isso. Eu não vou fazer mais isso. Agora de novo, errou, caiu, agora eu não vou tentar de novo, mas aqui eu não vou fazer mais. Ou não vou mais ir por esse caminho, eu vou fazer por esse aqui. Porque esse aqui não dá certo, porque eu caí aqui de novo, quebrei aqui de novo, fechei aqui de novo. Então uma coisa que você não pode ter é medo. Outra coisa, ficar se vitimizando. Ai, mas pra mim não dá certo, pra você, Johanne, dá tudo certo. Não é, gente, pelo amor de Deus, dá certo pra todo mundo. É só você parar de ficar dar ouvido pra esse monte de notícia ruim. Desliga a televisão. Para de ficar vendo notícias de Facebook, internet, essas coisas. Vai procurar coisas que vai dar munição, ideias pra você resolver o problema. Porque eu vou ser bem sincera, gente, sério. Se você é empreendedor hoje no Brasil, e você, no meio da crise, você não sabe resolver o problema da sua empresa, como que você vai ter bagagem suficiente, gabarito suficiente para resolver o problema do seu cliente? Se você, no meio do caos, no meio da crise, no meio do problema, você se descabela todinho, pira o cabeção e ainda fecha as portas, como que você vai resolver o problema do seu cliente? Você não serve para ser empreendedor. Para com esse negócio, vai procurar um emprego de carteira assinada, porque as pessoas que estão com carteira assinada, as empresas ou deram férias coletivas para ela recebendo o salário, ou elas foram trabalhar no home office recebendo o salário, pronto. Ou seja, o funcionário hoje que é de carteira assinada não tá se preocupando com a crise. Ele está recebendo do mesmo jeito, trabalhando em casa ainda por cima. Então, se você é empreendedor e você não sabe como resolver essas coisas, essas questões, cara, esse mundo não é para você. Sinto muito te dizer. Entendeu? Para encerrar, eu queria falar 3 frases para você que eu aprendi. E uma delas, com certeza você já conhece. Nunca chore pelo leite derramado. A outra é, em momentos de crise, existe a galera que chora e existe aquelas que vendem lenço. Sabe? Eu sou uma pessoa de muita fé, eu creio em Deus, eu tenho... Todos os dias eu faço a minha devocional de manhã. E isso é uma fonte de energia para que eu comece o meu trabalho muito bem. E uma das coisas que eu aprendi lendo a Bíblia é que o trabalhador ele é digno do seu salário. Então, se você trabalha todos os dias, se você acorda todos os dias, se você, sabe, cria estratégia todo dia, se você está estudando, se você está se atualizando, se você está se preparando para poder voltar na crise, sabe, com todo vigor, pode ter certeza que Deus ele vai recompensar. Porque não tem como a gente não colher a semente que a gente planta. A não ser que você esteja plantando semente errada. Mas não tem como você não colher aquilo que você planta. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, sabe, hoje. Espero que essa mensagem faça sentido realmente para vocês. Isso não é um puxão de orelha. Isso, na verdade, é mais uma mensagem de incentivo para que você não se desespere, se acalma. Se acalma, para e pensa. Sabe? 5 minutos, 10 minutos, deixa o seu cérebro oxigenar, que você vai ver que muitas coisas boas vai começar a vir na sua cabeça e você vai começar a encontrar soluções para esse período que você vai ficar paradinho aí. Provavelmente 30 dias, 2 meses. Então, como que você vai conseguir manter o seu negócio, manter a sua família de forma saudável durante esse período, tá bom? É isso. Bom dia para vocês, bom trabalho e até a próxima. Tchau, tchau.